Uma das coisas que cada um de nós constata de maneira simples na vida, na existência, é que todos nós vivemos num estado de guerra, de luta, de conflito, de milícias, de enfrentamentos. E as imagens, por exemplo, que Jesus nos apresentou em relação à nossa existência, à nossa existencialidade como discípulos, são imagens carregadas de conflito, sempre. O reino dos céus, na sua manifestação existencial, contemporânea, ou seja, em nós, ele é sempre apresentado nos evangelhos como um acontecimento marcado ainda por relatividades, por enfrentamentos, por desassossegos, por diversas formas de conflito. É o joio, é o trigo, é a semente que nem todos acolhem, é distribuída em fartura, mas um coração acolhe, outro coração acolhe. É como uma rede lançada ao mar, nem todos os peixes são bons, alguns são maus. O conflito está presente, é como um pai que tem 2 filhos. Um faz loucura, se arrepende e volta, e o que nunca fez loucura vive a loucura da presunção de nunca ter feito loucura alguma e repudia o outro. É um pai que tem 2 filhos, um sempre diz a priori, não quero, não vou, é revoltado. Mas depois arrependido vai e faz. E há um outro que sempre diz, de saída, eu estou contigo, que bom, a tua vontade é linda. Obedecer-te-ei conforme desejas, mas não se move jamais para fazer nada. É conflito estabelecido o tempo todo. É uma mulher que perde uma moeda de valor e a procura até que acha. As coisas vão acontecendo assim, sem que ninguém planeje. Não há um protagonista senhor da cena nas construções que Jesus faz acerca do reino de Deus, e tudo acontece em meio a conflitos. São lavradores maus que não remetem os frutos ao dono da propriedade, são vinhateiros perversos que planejam dar um golpe e matar o herdeiro, dono da propriedade, para se apoderarem de tudo. Conflituosidade está presente em todas as coisas. Não há um único cenário de bonança na descrição do reino de Deus, na nossa experiência humana, enquanto seres que habitam o espaço-tempo, a história. Porque o Evangelho não trata tanto da transhistória, ele trata da história. Ele não é uma boa nova para quando a gente já não precise de boas novas. Ele é uma boa nova hoje, no meio de todo esse conflito, essa agonia da existência. É por isso que ele é relevante. Agora, em meio a isso tudo, e enquanto digo isso tudo, eu não estou dizendo nada que outros não tenham dito. Até mesmo antes de Jesus dizer isto. Os salmos estão abundantes dessa declaração. Os profetas, antes dos salmos bíblicos e dos profetas, Siddhartha já tinha dito que existir é sofrer, é no meio do conflito. Não houve nenhum sábio que tenha passado pelo planeta e não tenha feito essa constatação essencial. E quem quer que tenha projetado outra coisa, iludiu pessoas, enganou pessoas. Não as chamou para a verdade e para a vida, nem as fortaleceu para enfrentarem a existência, dizendo-lhes,
no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Dentre esses muitos conflitos, e não nos faltam dimensões de conflito, há algumas que são o tempo todo afirmadas. Por exemplo, no Novo Testamento, para não dizer que no contexto de toda a Escritura, mas no Novo Testamento. Primeira e abundante afirmação de conflito tem a ver com a nossa carne, assim chamada, a guerra da carne, que cresceu como percepção muito antes de alcançar a mente dos judeus. Ela atingiu mentes como a dos egípcios, ela se aprofundou na percepção dos persas, ficou mais profunda ainda entre os gregos, com as filosofias duais, dicótomas, com os gnosticismos variados que diziam que o corpo era mau e o espírito bom. Porque o judaísmo mesmo não experimentou essa dualidade. Ela veio de fora. E o evangelho não é dual assim, conquanto ele afirme que a carne é passageira e o espírito é perene, mas ele não reforça um conflito de tal modo que não se possa servir a Deus com alegria no corpo. Nem Paulo reforça isso, nem os apóstolos. Já foi depois, no final do primeiro século, que começaram a criar versões de um cristianismo gnóstico, com dicotomia entre corpo e espírito, com essa dualidade. O corpo é sempre mau, a matéria é sempre ruim, o espírito é bom. Então não há, e qualquer aproximação não produz uma boa síntese. Ou então o pensamento era, o que o espírito faz é do espírito, não altera o corpo, e o que o corpo faz não prejudica o espírito, de modo que você pode gandaiar com o corpo como você quiser e se santificar com o espírito como você deseja. Era mais uma versão grego, gnóstico, dicótoma dessa percepção. Paulo, no entanto, nos diz como é uma coisa difícil possuir este corpo de morte, que é como ele chama. Corpo mortal, corpo de morte. Ele, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, ele diz, e quanto a essa questão, e ele se referia diretamente ao sexo, ninguém desonre, ninguém defraude, ninguém abuse, ninguém manipule o seu próximo, enganando, seduzindo para usufruí-la, para usufruí-lo, para possuí-lo, para possuí-la. E ele diz, porque quanto a essas coisas, Deus mesmo é aquele que olha para o que você está fazendo na manipulação do seu próximo. E acrescenta, e cada um de nós aprenda a possuir o seu próprio corpo em santificação. Cada um aprenda a possuir seu próprio corpo. Nos últimos meses eu tenho pensado muito nessa frase. Cada um aprenda a possuir seu próprio corpo. Porque, gente, possuir um corpo é uma tarefa difícil. A maioria de nós talvez nem entenda o quão difícil seja. Seja mesmo, e é. Olha aqui para mim. Eu sou um espírito falando. Meu corpo não fala. Eu falo. Eu sou um espírito. Eu vou existir eternamente. E porque eu creio no amor e na vitória e na graça do amor de Deus e que Deus é amor, eu tenho a vida eterna.
essa qualidade de eternidade me habita. Eu não sou imortal, eu só sou um ente da vida eterna. Meu corpo morre, porque ele é pertinente à morte, é corpo de morte. Mas o meu espírito volta a Deus que o deu. E volta não apenas por uma questão de continuidade, volta na qualidade do significado de ter vindo de Deus e de para ele voltar com a consciência de ser dele. Isso é vida eterna. Agora, esse espírito que está aqui falando com vocês habita esse corpo. Corpo de hormônios. E ó, que eu já não estou na fase do hormônio. Eu já saí da fase do hormônio faz muito tempo. Mas tem muita gente aqui na fase do hormônio. Aquela usina hormonal de tudo que é lado. Bate aquele negócio. E aí o cara se segura aqui dentro. Que é isso? Que é isso? Que é isso? É uma loucura. Meu Deus, a minha adolescência foi um inferno. Coisa horrorosa, aquilo pipocando para todo lado. Pareciam erupções, Vesúvios. Eu podia ouvir quase que o ronco das minhas dinâmicas loucas, orgânico-psíquicas, porque o orgânico afeta o psíquico. As explosões hormonais em você fazem você se sentir de um modo, e se você não tem uma boa resposta social ao modo como você está se sentindo, você introjeta aquilo psicologicamente, de modo que o corpo explode de uma direção e a tua alma diz, não, você é feia, ninguém te vê. Você que está explodindo de desejo, mas ninguém te quer. Aí o que isso vai produzindo? Você sabe o que isso vai produzindo. É produzindo gente como a gente. Toda desencontrada, e aí tem as angústias relacionais. Figura do pai, figura da mãe, a disputa entre irmãos. Ai, é uma coisa. Aí tem o meio social. Você faz tudo para ser absorvido, se pinta, se depila, se fantasia, faz qualquer negócio para ficar parecido, para entrar, para ser absorvido, para ser validado, para ser afirmado, para não se sentir alienado, e não sabe nem o que está fazendo, vai num fluxo louco, como se tudo fosse apenas espasmo. Quem quer que te diga coisa diferente é rejeitado imediatamente, porque a efusão de ebuliências em todas as camadas e dimensões é enorme. E ainda tem essa angústia de morrer, que ninguém quer tratar dela, mas ela está latente o tempo todo, fazendo aquela contagem regressiva, menos um dia, menos dois, menos uma semana, menos não sei o que, come quem você tiver que comer, pega quem você tiver que pegar, faz o que você tiver que fazer, não perde essa, vai que é tua, é tua, e é um desespero enorme. E a maioria não quer pensar no assunto, é uma ansiedade que o indivíduo diz, eu não sei de onde vem, não sabe de onde vem porque não quer admitir de onde vem. Vem da contagem regressiva, vem da fobia da morte, vem da certeza da mortalidade, vem da cessação do espaço-tempo, vem dessa convicção de que dentro em breve, tudo que você diz que é maravilhoso, murchará e você já nem saberá quem é. Vem dessa angústia de que tudo parece ter um significado enorme ao mesmo tempo em que este seu corpo de experimentos vai passar como uma folha seca. Aí é a agonia de viver assim.
É grande a agonia de existir e de habitar e possuir este corpo. Quando você é adolescente é uma coisa, quando você entra na idade adulta jovem é outro ímpeto, mas é poderoso. Eu fui a vida inteira muito intenso. Eu acho que eu acabarei ainda sendo um velho intenso, porque a minha juventude foi intensa, a minha fase adulta jovem foi intensíssima, a minha meia-idade, pelo amor de Deus, foi um cometa. Muita intensidade. Amar com intensidade, se dar com intensidade, tudo intensamente. Aí quando você vai ficando mais velho, as coisas mudam, mas não ficam mais fáceis. Só vão ficando mais doídas. As dores, além de serem dores na alma, dores por outros, dores por quem a gente ama, dores por quem a gente gostaria de poupar das agonias que nos sobrevieram, como se isso fosse algo possível e não é. Todos vão ter que viver, todos terão que sofrer, todos terão que aprender a passar, todos. Mas a gente sofre na idade mais entrada, no amadurecimento físico e psicológico, ainda dessa ilusão de achar que a gente pode diminuir as implicações de existir na vida daqueles que a gente ama. E a gente não consegue. Cada um tem que viver, cada um tem que levar seu fardo, enquanto a gente possui esse corpo de morte. Os anos vão passando e quando você vai entrando na velhice, o cansaço. Aí o grande sacrifício é se carregar. Quando você é jovem, o sacrifício é se conter, porque você explode em todas as direções. Na velhice é se levar, é se convencer de que faz sentido ir, apesar de que você sabe que não faz. Mas você tem que arranjar uma justificativa para fazer as coisas, para não cessar, para não parar, para não desistir, para não vegetar. Aí você vai dizendo, eu sei que o que faz sentido não é isso aqui, mas participar disso fará sentido para os outros, e eu vou ajudar cada um a viver o melhor que possa, mesmo que eu já saiba que isso tudo é palha. Mas você vai assim mesmo isso quando você tem uma boa atitude mental. Porque quando você não tem, você emburaca e deixa os outros a vida inteira tentando te puxar de lá. É assim com todo mundo, eu não estou dizendo nada, nenhuma revelação, qualquer idiota deveria saber disso. E o Evangelho vem e nos diz, cada um aprenda a viver essa experiência, possuir essa relatividade, a ser alguém que dia a dia aprende a lidar com essa situação. Aí você certamente está me perguntando, e o que eu faço para lidar com essa situação? Sinceramente, todas as vezes na vida que eu achei que eu me garantia em alguma coisa, foi quando eu imediatamente constatei o meu fracasso. Eu, cada dia, e com certeza mentalmente eu sei disso e creio nisso de maneira absoluta, mas psicologicamente, cada dia eu vou ficando constrangidamente mais convencido do fato de que a única maneira que eu tenho de lidar com o meu corpo de morte é, de fato, morrendo.
morrendo. Aí você diz o quê? Você está propondo desistência da vida? Não, eu estou propondo certeza de que a existência de cada um de nós não fará sentido de si mesma e por si mesma apenas. É isso que eu estou dizendo. Se não houver algo para além, a gente não aguenta. Ou o indivíduo se cobre de insensibilidades, se anestesia, tentando não sentir nada, ou ele emburaca numa situação depressiva na qual ele se esconda e de lá se negue a sair, ou então ele entra num estado de total falta de apetite relacional e existencial, ou então o indivíduo mergulha numa busca frenética de se satisfazer com toques, prazeres, encontros, variedades, multiplicidades, para depois constatar que se gastou, se deu, procurou, se esfuleimou e não alcançou absolutamente nada. Paradoxalmente, fica cada vez mais vazio e mais insatisfeito. Hoje eu estava lendo uma matéria sobre aquele membro do exército japonês chamado Hiro... Como é o nome dele, meu Deus? Eu depois lembro o segundo nome. Mas ele é conhecido, ele faleceu esses dias. Ele ficou conhecido porque recebeu uma missão, Hiro Anoda, uma missão na Segunda Guerra Mundial por um superior, um oficial japonês, que o deixou nas Filipinas junto com outro grupo de soldados, dizendo, olha, você tem que segurar esse posto até o fim da guerra. Não entregue esse posto para ninguém, exceto para mim, e eu virei aqui, não deixarei você para trás, mas eu virei aqui e tirarei você da sua obrigação. Enquanto isto, você não pare por nada. E logo em seguida a guerra acabou. E ninguém informou ao Hiro Anoda que a guerra tinha acabado. E ele guerreou sozinho por 30 anos. A Segunda Guerra Mundial acabou, mas o cara continuou saindo no pau. Ele passou a maior parte do tempo, no início, com 2 outros amigos. Os 2 acabaram morrendo, alvejados num conflito, e ele se escondeu na floresta. E ficou lá, lutando a Segunda Guerra Mundial. 30 anos! Até que alguém conseguiu interpretar a loucura desse cara, levaram o assunto aos japoneses e o exército japonês enviou aquele que seria o correspondente 30 anos antes ao indivíduo que o colocou lá, que já tinha morrido, inclusive, para dispensá-lo da função. E então ele voltou para casa. Por que eu estou falando isso? Porque eu disse como é terrível possuir esse corpo de morte. Foi o que eu disse até aqui. E fiz uma pergunta, como é que a gente consegue? E em seguida eu disse que a única maneira é se a gente morrer. Aí contei essa história desse indivíduo que ficou 30 anos guerreando uma guerra morta. Uma guerra acabada. 30 anos. A única maneira de eu possuir esse corpo de morte, com todas as relatividades dele, que me habitam, que habitam a você, que habitam a todos nós, é se a gente, de fato, morrer para
toda essa loucura de nos entregarmos ao satisfazer de nós mesmos. Porque somos insaciáveis. Totalmente insaciáveis. O que isso tem a ver com esse homem guerreando essa guerra há 30 anos? Tem a ver com o fato de que o Evangelho me ensina e fala a mim, e é Paulo, por exemplo, em Romanos 7, dizendo: quem me livrará do corpo desta morte? Lembra? Porque o querer fazer o bem está em mim, não porém o realizá-lo. Quem me livrará desse conflito, dessa guerra, desse choque interior? Quem me salvará disso? E a resposta dele é: graças a Deus por Jesus Cristo. Porque essa guerra, essa dualidade não será resolvida de mim para mim. Ela tem que ser resolvida na minha confiança no fato de que em mim ela não tem solução, mas se eu crer naquele que se pacificou por mim, que reconciliou todas as coisas nele mesmo por mim, e se eu de fato depositar confiança nessa consciência, e eu parar de querer ser o meu próprio diplomata de autorreconciliação e crer que eu próprio não tenho essa habilidade nem esse poder, mas admitir e confiar que essa guerra foi finalizada, foi cessada. Como diz Paulo em Colossenses, no capítulo 1, no verso 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ou ainda em Colossenses, no capítulo 2, quando Paulo mesmo diz que ele nos reconciliou na sua carne, pela sua cruz, e ele rasgou a sentença angustiosa que existe em nós, a sentença da nossa contradição, da nossa angústia, de que o bem que frequentemente a gente quer fazer não faz, o mal que a gente não quer fazer a gente realiza, e a convicção angustiosa desse juízo que faz o habitar deste corpo de morte uma experiência conflituosa, onde o eterno e o temporal não se falam, nem se entendem, e a gente sofre entre mundos e dimensões. Quando você crê que a incoerência, que a irreconciliabilidade dessas dimensões encontrou a sua solução em Cristo e confia. Confia sabendo que você não é perfeito, mas está aperfeiçoado. Você não se resolveu, mas você já está resolvido nele. Você não se finalizou, mas já está consumado nele. E que todo escrito de dívida na sua consciência foi rasgado por ele e encravado na cruz. E que ele despojou os poderes espirituais que nos assolam, porque além de todas as conturbações de sermos uma síntese de eternidade com temporalidade, de sermos espírito eterno e carne mortal, ainda lidamos também com invasões de natureza espiritual, insinuações, intuições, tentações, emulações, exacerbações diversas, fantasias provocadas, tudo isto a mais, como luta e conflito. Portanto,
saber que ele não só rasgou o escrito de dívida que havia contra mim e que constavam de ordenâncias inobedecíveis por mim, mas que além disso ele também despojou, tirou a carranca, o poder e a armadura dos principados e das potestades e os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Eu só encontro paz para viver a experiência dessa consciência do mortal e do eterno o dia inteiro dentro de mim. A vontade da glória de Deus sendo puxada para baixo todo dia pelas convulsões do espaço-tempo, da corporalidade, das químicas orgânicas, das frustrações psíquicas, das induções do meio ambiente, das tentações, das dimensões espirituais. Eu só consigo enfrentar isso se eu morrer. Eu morri com Cristo. Então, o que eu estou sentindo não importa. Tudo vai passar. Como diz Paulo, escrevendo aqui em 2 Coríntios, num texto que provavelmente vale a pena cada um de nós ler hoje, só para concluirmos, onde ele diz o seguinte, olha só, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7 em diante. Paulo diz, temos, porém, este tesouro, essa compreensão, porque o que eu acabei de lhes dizer pode não ter sido entendido por todos, mas no dia que for, todos discernirão que vocês estiveram diante da apresentação de um tesouro de entendimento, de compreensão, de discernimento. Temos este tesouro habitando, olha o que? Vasos de barro. Ele chama esse corpo mortal de vasinhos de barro. Quebra, despedaça-se. Isto para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados. Não há dimensão da vida onde a gente não experimente alguma tribulação. Não existirá nenhuma dimensão possível na existência humana sem que nela você também não experimente alguma tribulação. Em tudo somos atribulados, porém não permanentemente angustiados. Em tudo somos perplexos, porém não vivemos em estado de desânimo vencido. Em tudo somos perseguidos, ninguém é unanimidade, porém não nos entregamos ao desamparo. Abatidos, toda hora nos sentimos, porém sabemos que não estamos destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Repita comigo, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Mais uma vez, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste nesse nosso corpo mortal. Porque nós que vivemos, somos entregues à morte, por causa de Jesus o tempo todo, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. E ainda, a gente lê aqui em 2 Coríntios, no capítulo 6, quando Paulo, no mesmo Espírito, nos diz o seguinte, a vida em Deus, que ele chama aqui de ministério, de uma existência que serve, isso é ministério de Deus. Vai ser vivida e tem que ser vivida, necessariamente será vivida na muita paciência.
Quem não tiver paciência, sucumbirá. A gente tem que ter paciência com as relatividades todas que nos cercam e que nós mesmos experimentamos. Não é complacência consigo mesmo, mas a gente tem que ter paciência com os processos. Nas aflições que virão, paciência para aguentá-las. Nas privações, muita paciência. Nas angústias, muita paciência também. Nos apertos, nos açoites, nas prisões, nos contimentos, nas impossibilidades de liberdade, em tudo isso que nos venham, nas confusões, nos trabalhos que não fazem sentido, nas vigílias da vida que não correspondem a nada que a gente tivesse planejado, nas necessidades e também na busca de pureza. Nós temos que nos recomendar como ministros de Deus, como gente de Deus, em todas essas dimensões, na paciência, nas aflições, enfrentando tudo com essa consciência pacificada, buscando pureza, buscando aprender a entender, a saber, buscando viver com longanimidade, que é paciência aplicada à fraqueza do outro, em bondade, buscando desenvolver a alegria do Espírito Santo, manifestar um amor sem fingimento, claro, direto e franco, para com aqueles que conosco se relacionam, manifestar isso com palavras de verdade, buscando viver não na sedução, mas no poder de Deus, manifestando armas de justiça, sejam elas ofensivas ou defensivas, porque nas vezes na vida a gente enfrenta, outras vezes na existência a gente se defende, seja em ocasiões de honra ou de desonra, de infâmia ou por boa fama, como enganadores, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos o tempo todo, nada tendo, mas possuindo tudo. Se a gente não aprender esse espírito, a gente não suporta. Só quem ganha esse desapego, essa alegria, essa certeza, e olha a vida sem ilusões, a partir desta verdade, sabendo que a âncora da nossa existência não está no fantasiarmos qualquer coisa, ao contrário, quanto mais realista e verdadeiro for o nosso olhar, quanto mais nós tivermos paciência com a nossa existência, com esse corpo de morte, quanto mais morrermos nas nossas fantasias que desejam emular-nos e animar-nos na direção daquilo que não é vida, só é bolha de nada, e quanto mais nós confiarmos na certeza de que o que nos enche a vida não habita o horizonte imediato. Eu e você temos que ter essa certeza. O que nos enche a vida de plenitude eterna não habita o horizonte imediato. No horizonte imediato eu tenho pequenas satisfações. Pequenas. Mas se eu não levar dentro de mim essa certeza de glória eterna, que me faça relativizar as relatividades, dizendo entristecidos, mas sempre alegres, nada tendo, mas possuindo tudo, como desconhecidos, mas eis que bem conhecidos, como desprezados, porém validados. Se eu não tiver essa convicção superior, eu serei esmagado por desprezos, por ódios, por raivas, por comparações,
ou pelo fracasso das minhas emoções, ou pelo encontro insofismável com a minha fraqueza carnal, animal e humana, e possa vir a desistir da vida. Em nome de Jesus, não desista. Não deixe que o corpo de morte tire de você a alegria do corpo eterno, da vida eterna, da alegria eterna. E não importa quais sejam as drogas químicas produzidas pelo seu organismo, sejam as que te excitam, sejam as que te deprimem, e também não importa quais sejam as conjunções psicológicas, sejam aquelas que produzem histeria, ou sejam aquelas que produzem pânico amedrontado, o justo vive, todavia, pela fé. E coloco, em nome de Jesus, quebrantadamente, meu corpo de morte e minha mente relativa, sob a consciência eterna da fé, dizendo, eu sei que eu não sou o que eu estou sentindo, eu sei que eu sou o que eu creio. Você pode repetir isto comigo? Eu sei que eu não sou o que eu estou sentindo, eu sei que eu sou o que eu creio. Você pode repetir mais uma vez? Eu sei que eu não sou o que eu estou sentindo, eu sei que eu sou o que eu creio, porque o justo viverá pela fé. Vamos ficar em pé? Vamos orar juntos, todos nós? Você trouxe no seu coração alguma causa especial de oração? Alguém por quem você deseja orar? E como? Amém. Tá bom. Cada um coloque diante desse altar espiritual o que trouxe no coração, aquele por quem você ora, intercede. Você quer bem, ama. A pessoa ainda não entendeu, não compreendeu, não discerniu, está machucada, está magoada, ou parece ser alguém que não entende nunca nada. E a gente fica tão frustrado. Ou alguém que está tão aflito e não consegue sair da aflição. Alguns se entregaram a verdadeiros abismos escuros e se sepultaram ali por decisão própria, muitas vezes. E a gente tenta ajudar e se sente impotente. Então, seja o que for, ou gente doente, gente enferma, a quem amamos, ou gente se recuperando, devagar, um dia depois do outro, como Chico, querido, ou gente numa agonia enorme, que está vivendo dias de consolação inexprimível, como um amigo nosso amado, querido, do caminho da graça no Brasil, que levou um susto enorme quando há uma semana veio a saber, já acho que 2 dias depois, que o seu filho de 27 anos tinha se suicidado num apartamento onde morava e junto com ele havia uma menina, uma namorada também morta. Não se sabe ainda o enredo dessa história. Mas você imagina o que é você ser pai, chegar e encontrar uma situação dessas. Só a misericórdia de Deus vai fazendo o indivíduo respirar, como ele vem respirando e vem vivendo e vem participando. E todo dia eu vejo dar um passo para além daquela câmara, daquela mortalha angustiosa que assolaria a alma de qualquer um de nós de maneira profunda.
E eu dou graças a Deus por saber que dia a dia Ele vem se consolando no Senhor Jesus. Se você trouxe uma causa de oração, seja sua, seja de alguém, apresente diante de Deus como Jesus mandou, pedindo e dar-se-vos-á, batendo e abrir-se-vos-á. E de fato, buscando e em nome de Jesus alcançando. Senhor Jesus, estão aqui simbolizados esses muitos pedidos de oração, dos que escreveram de longe e dos que estão aqui, neste lugar, unidos a nós, fisicamente, no espaço-tempo, nesse encontro geográfico aqui em casa, orando e pedindo, intercedendo, cada pessoinha aqui com imagens mentais de mãe, de pai, de filho, de marido, da esposa, de alguém que se ama, ou de alguém em relação a quem nós nos importamos profundamente. Orando por nós mesmos, pedindo que nos capacites, nos fortaleças a sair de onde sozinho até aqui não soubemos sair. Ajuda-nos e socorre-nos e defende-nos de nós mesmos e dá-nos a sabedoria de sabermos possuir-nos nesse corpo mortal, nesse tempo passageiro, mas que carrega a capacidade de nos felicitar ou de nos infelicitar. Abre o nosso entendimento para escolhermos o melhor em nosso favor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém.